lembrar as principais características dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles apresentam duas premissas essenciais, tá? São duas leis que regem esses compostos orgânicos. A primeira premissa é que os átomos fazem uma quantidade fixa de ligação nos compostos orgânicos. Como é isso, professor? A gente vai ver. O carbono, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. Percebeu lá que quando ele hibridiza, ele tem a possibilidade de compartilhar 4 elétrons. Então, o carbono, ele é tetravalente. O oxigênio, ele faz 2 ligações. E o hidrogênio e o cloro são monovalentes. E aqui a gente tem a observação. Dentro dos compostos tetravalentes, que fazem 4 ligações, eu só tenho o carbono. E aí tem aquele negócio. O carbono estava na cadeia, o guarda chegou para ele e disse: você tem direito a 4 ligações. Deu para entender? Porque o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Bote isso na sua cabeça. 4 ligações. O nitrogênio, ele faz 3, ele é trivalente. E o fósforo, ele faz 3, ele também é trivalente. O oxigênio, ele só faz 2. E o enxofre também só faz 2. São bivalentes, tá? Bivalente. E o hidrogênio e os halogênios, que são flúor, cloro, bromo e iodo, eles só fazem uma ligação. O hidrogênio só faz uma ligação, tá? Então, se você for fazer a estrutura de um composto orgânico e colocar o hidrogênio fazendo 2 ligações, está completamente errado. Então, carbono tetravalente, nitrogênio e fósforo trivalente, bivalente, oxigênio e enxofre, monovalente, hidrogênio e halogênios, tá? Ok? Vamos lá continuar. A segunda premissa é a seguinte: os carbonos, eles podem se ligar com outros elementos químicos por meio de ligações covalentes simples, duplas ou triplas, tá? Quando o carbono, ele se liga a partir de ligação simples, tá? Esse tracinho, ele está dizendo que é uma ligação simples e uma ligação simples. Quando ele se liga a partir de uma ligação simples, ele só compartilha um elétron por ligação. E essa ligação, ela sempre vai ter o ângulo de 120 graus e vai formar uma estrutura tetraédrica, tá? Quando ele faz ligação dupla, ele forma essa ligação aqui, ó. Tá vendo? Tem 2 tracinhos. Isso aqui é um exemplo de ligação dupla, tá? Lembrando que nesse caso eu tenho tanto ligação dupla, que é aqui, quanto ligações simples, que é só um tracinho, que são essas daqui. E aí, quando ele forma uma ligação dupla, o ângulo é 109 graus e 28 minutos e a estrutura trigonal plana, ok? E por fim, ele pode fazer também ligação tripla, tá? Quando ele faz ligação tripla, são 3 tracinhos, tá vendo? Ele compartilha 3 elétrons. Quando ele compartilha esses 3 elétrons, o ângulo é 180, tá vendo? E a ligação vai ser sempre linear, ok? O que essas características influenciam? Eu já vi questão do vestibular que fala, né? O carbono X, lá na estrutura, ele apresenta a estrutura orgânica e diz assim: o carbono X, ele tem hibridização sp2. Como é que você vai ter certeza se é sp2? Se é sp2, ele tem um orbital s e 2 p. Então quer dizer que ele tem que pelo menos fazer 3 ligações simples, tá? Ou 3 ligações sigma. 3 ligações sigma. Se ele faz 3 ligações sigmas, isso quer dizer que ele está fazendo uma ligação dupla. Por quê? Porque na ligação dupla eu tenho uma ligação simples é sempre sigma, outra ligação simples é sempre sigma, e na ligação dupla eu tenho uma sigma e uma pi. Na ligação só simples, ligação sigma, então eu tenho sp3, porque eu utilizo 4 orbitais, né? 4 orbitais, 1, 2, 3, 4. Na ligação dupla, eu utilizo uma pi, a pi não entra aqui na hibridização, então é sp2, eu utilizo apenas 3 sigmas. E na ligação tripla, eu tenho uma sigma, e na tripla eu tenho 2 pi e uma sigma, tá?
e uma sigma. Então, perceba, na ligação tripla eu tenho uma ligação pi sigma, na ligação dupla eu tenho sigma pi, e na ligação simples eu só tenho sigma. E a hibridização da ligação tripla é a ligação sp1, tá? Então, ó, para repetir, para fixar, ligação simples sp3, ligação dupla sp2, ligação tripla sp1, tá? Existe outro caso que é quando eu tenho duas duplas, mas aí a gente vê mais à frente, tá? Então, no geral, para ser um composto orgânico, eu tenho que ter carbono. Esse carbono vai estar fazendo ligação covalente. O carbono pode fazer até 4 ligações, tá? Essas ligações podem ser simples, duplas e triplas. E dependendo do tipo de ligação, eu tenho hibridizações diferentes, ok? E aí, como é que eu posso representar esses compostos orgânicos? Os compostos orgânicos, eles podem ser representados dessas 3 formas. A primeira, você vai apresentar a fórmula estrutural plana. Como é que eu apresento a fórmula estrutural plana? Eu apresento todos os elementos que estão presentes ligados ali na minha estrutura. Então, ó, esse carbono ele está ligado a um hidrogênio, a outro hidrogênio, a outro hidrogênio. Tá vendo que está mostrando todas as ligações? Ó, ligação aqui, ligação aqui, ligação aqui, ligação aqui, ligação aqui, ligação aqui. Essa aqui é a minha estrutura plana, aberta, tá? Eu consigo ver todos os elementos e todas as ligações. A próxima é a forma condensada. Nessa estrutura condensada, eu pego e escondo as ligações com hidrogênio. Então aqui, ó, eu tenho ligação entre aqui, esse carbono com esse carbono, esse carbono com esse carbono, com esse carbono. Então ele esconde esses hidrogênios. Percebe, ó? Eu tenho aqui hidrogênios aqui, tenho hidrogênio aqui. Só que ele não mostra o tracinho da ligação, tá? Ele está mostrando de forma condensada. Essa é a estrutura. Você tem que perceber que eu tenho também a ligação. E a última forma, e a mais comum, e é um pouquinho mais difícil também, tá? Um pouquinho mais difícil, é a fórmula estrutural de esqueleto. E aí, ó, a pessoa fala assim, não, eu vou ver a imagem de química na internet. E aí, quando eu ver a imagem de química, só aparece coisa desse tipo. Aí a pessoa fala, o que é isso, hein? O que é isso que eu não entendo? Isso aqui é uma fórmula estrutural de esqueleto. Vamos entender como é essa fórmula estrutural de esqueleto. Você vai ver que nessa fórmula estrutural de esqueleto, cada ponto que você consegue fazer é um carbono, tá? Então vamos pegar essa aqui, ó, que é a fórmula da glicose. Cada ponto é um carbono. Então eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho um carbono, 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 aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono, tá? Então cada vértice ou extremidade, se não tiver nada, né, ele vai ser carbono, tá? Deu para entender até aí? Cada vértice vai ser um carbono. Se cada vértice é um carbono, tá? A gente tem que lembrar, o carbono ele faz até quantas ligações? 4. Se o carbono ele faz até 4 ligações, a gente vai completar onde não tem com hidrogênio, tá? Então, assim como na estrutura condensada, que ele esconde as ligações, nessa ele esconde os hidrogênios ligados aos carbonos. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ó, esse carbono você percebe que tem um traço para cá, então quer dizer que ele está ligado com esse oxigênio. Tem um traço para cá, então quer dizer que está ligado também com esse carbono aqui, ó, com esse outro carbono. Só que o carbono ele faz 4 ligações, então a gente tem que completar. Isso quer dizer que eu tenho um hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui, tá? Então, no geral, essa estrutura na forma de esqueleto, na forma de traços, ela pode vir fechada ou aberta, ok? Então, no geral, a gente vai estudar basicamente assim as nossas estruturas. Dados esses compostos orgânicos, ele quer saber quantos carbonos eu tenho na estrutura, tá? Perceba que aqui eu tenho formas abertas, que são essa e essa. E eu tenho uma forma fechada, que é essa aqui, que forma um ciclo pentânico, tá? E aí, como é que eu vou saber quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? A gente tem que lembrar que cada vértice ou extremidade é um carbono. Então, nessa primeira estrutura eu tenho, ó,
um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos, tá? Então, nessa primeira estrutura eu tenho 4 carbonos. Nessa segunda, eu tenho um carbono, 2, 3, 4 carbonos. Então, igualmente eu também tenho 4 carbonos, tá? Lembrando, cada vértice ou extremidade é um carbono. Nessa próxima eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então eu tenho 5 carbonos. Tranquilo? Nessa próxima é fácil porque é plana, né? Então a estrutura não está condensada, a gente consegue ver todos os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tá? 8 carbonos. E na última, nessa aqui, né, a gente tem, quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Perceba aqui, a gente analisando estatisticamente, né, a questão de probabilidade, o fato do carbono fazer 4 ligações, né, ser tetravalente, poder fazer 4 ligações, abre um leque gigantesco para uma quantidade enorme de substâncias químicas. Você pode ter diversas combinações diferentes de substâncias químicas. Porque, perceba, com 4 carbonos eu tenho essa estrutura e essa estrutura. Com 5 carbonos eu tenho essa estrutura e essa estrutura, por exemplo, tá? Então, basicamente é assim que a gente consegue ver quantos carbonos eu tenho na minha estrutura orgânica. Só é ver, cada extremidade vai ser um carbono. A próxima pergunta ele diz: dadas as estruturas abaixo, eu quero saber quantos hidrogênios há na estrutura. Então vamos prestar bem atenção, porque isso aqui é mais complicadinho, tá? Vamos começar com essa aqui. Essa aqui é fácil porque a gente consegue ver, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu tenho 18 hidrogênios nessa primeira. É fácil, porque nessa que não é condensada, a gente consegue ver tranquilamente. Na próxima eu tenho 2, tá vendo? Aqui embaixo esse númerozinho significa que eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Então 14 hidrogênios. Esse hidrogênio aqui ele não está presente porque é uma seta, tá? Não é uma ligação, é uma reação. Então, tirando esses 2 hidrogênios, eu tenho 12 hidrogênios. Na estrutura de esqueleto, como é que eu sei que tem hidrogênio, professor? O senhor só disse que era só no vértice que tinha carbono? Sim, mas os hidrogênios a gente vai completar as 4 ligações do carbono. Então, por exemplo, esse carbono aqui. Esse carbono está fazendo quantas ligações? Apenas uma. É essa. Então, se o carbono está fazendo apenas uma ligação, quantas ligações faltam para completar 4? Um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Tá? Então, faltam 3 hidrogênios aqui nesse carbono. Nesse outro carbono, aqui, está fazendo uma ligação com esse e uma ligação com esse. Então, faltam 2 ligações, então 2 hidrogênios. E esse carbono é a mesma coisa, uma ligação lá de cá e uma do lado de cá. Então faltam 2 ligações para completar as 4. E nesse carbono aqui da extremidade é a mesma coisa, né? Só está fazendo uma ligação. Então faltam 3 carbonos, 3 hidrogênios, perdão. 3 hidrogênios. Então a gente completou a quantidade de hidrogênios, agora a gente vem, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nessa estrutura eu tenho 10 hidrogênios. Vamos fazer o próximo. Esse carbono aqui só está fazendo uma ligação, então 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Esse carbono aqui, no meio, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações.
Então, para completar as 4, está faltando quantos hidrogênios? Apenas 1. E esse carbono só está fazendo uma ligação igual aos outros, 3 hidrogênios. Tá? Então, contando aqui, ó, tenho 3, 6, 9, 10 hidrogênios também. Esse último ciclopentano aqui, ó, eu tenho esse carbono, ele está fazendo 1, 2 ligações. Para completar, faltam 2 hidrogênios. Se vocês perceberem, como está fechado, todos está fazendo 2 ligações. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Tá? Então, eu tenho 5 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios também. Tá? Então, ó, perceba aqui. No primeiro caso, a gente queria saber a quantidade de carbono, só era ir lá contar a quantidade de vértice ou extremidade. Tá? Lembrando que é extremidade sem nada, tá? Esse tipo de extremidade aqui. Se for esse tipo de extremidade aqui, não é carbono, é hidrogênio. Se for esse tipo de extremidade aqui, não é nada, aqui, ó, é carbono, tá? Então, carbono vértice ou extremidade. Hidrogênio é só completar as 4 ligações do carbono, tá? Lembrando que carbono sempre faz 4 ligações.